Nada parece errado. E é exatamente por isso que você continua parado. Não existe uma dor clara, não existe um desastre visível, não existe um colapso imediato. A vida segue funcionando. Você acorda, cumpre o básico, responde mensagens, paga contas, passa os dias. Por fora, tudo parece aceitável. Por dentro, algo está apodrecendo devagar. E o problema é que esse tipo de decadência não faz barulho. Ela não grita. Ela sussurra. Ela se disfarça de rotina, de cansaço normal, de a fase difícil, de a depois eu resolvo. Nada parece errado, e esse é o problema. Você não está em queda livre. Está em estagnação. E isso é mais perigoso. Porque quedas forçam reação. Estagnações anestesiam. Você se acostuma a viver abaixo do que sabe que poderia. Se acostuma a adiar decisões. Se acostuma a negociar consigo mesmo todos os dias. Hoje não. Amanhã sim. Semana que vem. Mês que vem. E enquanto isso, o tempo passa sem pedir permissão. O relógio não se importa com o quanto você está cansado. Ele continua andando. Você sente isso nos detalhes pequenos. Na irritação sem motivo. Na falta de paciência com coisas simples. Na sensação de que está sempre correndo atrás, mesmo quando não sabe exatamente do que. Você sente quando evita ficar em silêncio, porque o silêncio lembra coisas que você não quer encarar. Lembra promessas que você fez para si mesmo e não cumpriu. Lembra caminhos abandonados. Lembra versões suas que ficaram pelo caminho. E o problema piora quando você percebe que não foi alguém que fez isso com você. Não foi o mundo. Não foi o passado. Não foi a falta de oportunidade. Foi a soma de pequenas concessões diárias. Aquelas decisões quase invisíveis. Dormir um pouco mais quando sabia que precisava acordar. Fugir de uma conversa difícil. Evitar uma responsabilidade que exigiria esforço. Nada grave o suficiente para causar culpa imediata. Mas tudo grave o suficiente para corroer sua força aos poucos. Você não está destruído. Está frouxo. E quase ninguém aceita essa parte. Porque é mais confortável acreditar que está tudo fora de controle do que admitir que você abriu mão do controle aos poucos. Sem perceber. Um dia você tolera algo que não deveria. No outro, tolera de novo. Quando vê, aquilo virou padrão. E padrões constroem destinos. É aqui que a maioria desiste. Não porque não consegue mudar, mas porque não suporta encarar a verdade crua. A verdade de que a vida que você vive hoje é, em grande parte, o resultado do que você aceitou até agora. Não do que você sonhou. Do que você tolerou. Do que deixou passar. Nada parece errado porque você aprendeu a conviver com o desconforto silencioso. Aprendeu a chamar de normal aquilo que só é comum. Aprendeu a chamar de a vida adulta aquilo que, no fundo, é falta de direção. Você funciona, mas não avança. Respira, mas não vive com presença. Existe, mas não se impõe. E isso cobra um preço. Um preço invisível no começo. Você perde clareza. Perde energia. Perde respeito por si mesmo. Porque, no fundo, você sabe quando está se enganando. E não existe engano que passe despercebido pela própria consciência. Você pode mentir para o mundo. Não para si. Em algum momento, você percebe que está sempre cansado, mesmo sem fazer tanto assim. Porque o cansaço não vem só do esforço. Ele vem da falta de sentido. Vem da incoerência interna. Vem de viver desalinhado com aquilo que você sabe que deveria estar fazendo. O corpo sente. A mente pesa. A alma cobra. E é aqui que o pensamento estoico entra. Não como consolo. Não como abraço. Como choque.
como um lembrete frio de que a realidade não se adapta às suas desculpas. A vida não negocia com a sua preguiça emocional. Ela responde apenas às suas ações, ou à ausência delas. O estoicismo não promete conforto. Ele expõe. Ele mostra que sofrer por antecipação é desperdício. Que reclamar não altera fatos. Que esperar condições perfeitas é uma forma elegante de não agir. Ele corta ilusões. Ele retira o verniz da autoindulgência. Ele diz, sem rodeios, que você é responsável por como reage, por como suporta, por como conduz seus dias. Mas quase ninguém aceita essa parte. Porque assumir responsabilidade total assusta. Não há mais para quem apontar o dedo. Não há vilão externo. Não há narrativa de injustiça que sustente a inércia. Só sobra você, suas escolhas e o tempo que resta. E o problema piora quando você entende que o tempo não é neutro. Ele não fica parado esperando você decidir. Enquanto você hesita, ele avança. Enquanto você se distrai, ele leva oportunidades. Enquanto você adia, ele cobra juros. Silenciosos. Implacáveis. Você começa a perceber que nada parecia errado porque você estava olhando para os lugares errados. Estava esperando um sinal grande demais. Uma crise. Um colapso. Uma dor que justificasse a mudança. Mas a verdade é que a maior parte das vidas desperdiçadas não explode. Ela se apaga lentamente. Em silêncio. O pensamento estoico não pede que você seja especial. Ele exige que você seja lúcido. Que pare de dramatizar o que não controla e pare de ignorar o que controla. Que entenda que disciplina não é castigo, é estrutura. Que autocontrole não é repressão, é liberdade. Que foco não é rigidez, é respeito pelo próprio tempo. É aqui que muitos se incomodam. Porque isso desmonta a fantasia de que alguém virá salvar você. Não vem. Nunca veio. Nunca virá. E isso não é cruel. É libertador. Porque no momento em que você aceita isso, algo muda. Não fora. Dentro. Você para de esperar motivação. Para de esperar vontade. Para de esperar o dia certo. Porque entende que essas coisas não antecedem a ação. Elas nascem dela. Você entende que fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, é o que constrói estabilidade interna. E estabilidade é rara. Por isso é valiosa. Nada parece errado, até que você percebe que está abrindo mão da própria potência. Que está vivendo no modo econômico da própria existência. Que está passando pelos dias sem presença, sem firmeza, sem direção clara. E isso dói. Não de forma aguda. Dói como arrependimento antecipado. O estoicismo não grita. Ele não seduz. Ele observa. Ele lembra que a vida é curta demais para ser vivida em negação constante. Que o desconforto da disciplina é temporário, mas o desconforto do arrependimento é permanente. Que fugir de si mesmo cansa mais do que enfrentar a realidade. E quando isso assenta, algo fica claro. Você não precisa mudar tudo. Precisa parar de fingir que nada precisa mudar. Precisa parar de se enganar com a ideia de que está tudo bem a quando, no fundo, você sabe que não está. Não está péssimo. Está abaixo. E viver abaixo do próprio potencial é uma forma lenta de autossabotagem. É aqui que a maioria desiste, de novo. Porque encarar isso exige silêncio. Exige honestidade. Exige parar de se distrair o tempo todo. Exige olhar para os próprios dias e admitir onde você tem sido fraco, onde tem sido negligente, onde tem se traído. O pensamento estoico não aplaude. Ele observa você fazer isso sem precisar de validação externa. Ele ensina que a verdadeira força é silenciosa. Que não precisa ser anunciada. Que se constrói no cotidiano. No invisível.
no que ninguém vê, mas tudo sustenta. No final, nada parece errado porque você se acostumou a viver desconectado da urgência da vida. Mas a vida é urgente. Não no sentido de pressa histérica. No sentido de consciência. Cada dia conta. Cada escolha pesa. Cada adiamento soma. Quando você entende isso, não há euforia. Não há promessa. Só clareza. E clareza muda tudo. Porque, a partir dela, você não consegue mais se enganar do mesmo jeito. E mesmo que nada mude imediatamente por fora, algo muda por dentro. Você fica mais sóbrio. Mais atento. Menos tolerante com a própria mediocridade. Não por ódio de si, mas por respeito. E esse respeito silencioso é o início de uma vida que, finalmente, deixa de apenas parecer normal e começa a ser intencional.